Irmãos, nós vamos ter agora, a parte da manhã, nessa parte da manhã, duas colocações sobre, nós já tivemos sobre nosso combate contra o mundo e a carne, e agora o combate contra o demônio. Nós já vimos ontem à noite que o demônio usa como matéria-prima para a sua atividade a carne e o mundo, que de certa forma já são consequências da sua obra no princípio. Eu vou apresentar aqui para vocês um pouco de angiologia. Angiologia é o estudo da realidade dos anjos, desses espíritos que Deus criou, para a gente purificar um pouco as nossas ideias sobre demônio, atividade demoníaca, entender o que de fato ele é e o que de fato ele pretende, para nós não cairmos em extremismos, nem no extremismo de achar que o demônio não tem força, que o demônio não atua, que não existe. Acredito que no nosso meio não seja esse o extremo ao qual nós perigamos. Talvez no nosso meio carismático, o extremo perigoso é o outro, é o do exagero, é da superstição até. Precisamos tomar muito cuidado. Então vamos ver aqui algumas coisas. Espero que dê tempo de passar boa parte. Então vamos lá. Eu preciso de alguém que vá passando aí para mim. Isso, pode passar esse slide. Na Suma Teológica está lá da questão 50 à questão 64. Então quem gosta de ler, depois quer aprofundar, tudo que eu vou dizer está nessas 14 questões que Santo Tomás apresenta na Suma, na sua obra Suma Teológica. Repare que a gente chama os anjos de anjos. Essa palavra anjo vem do grego angelos, que significa mensageiro. Angelos, mensageiro. Porém, esses seres espirituais criados por Deus antes da criação do mundo, os anjos são anteriores à criação do mundo, são criaturas mais antigas. Esses seres espirituais não são todos mensageiros. Mensageiro é uma função, Você tem um mensageiro quando existe uma mensagem a ser comunicada e um destinatário para receber essa mensagem. Então convenhamos, não existia o ser humano quando Deus criou estes seres espirituais. Portanto, eles não eram, preste atenção na palavra, eles não eram anjos, ou seja, eles não eram mensageiros, eles não tinham um ofício de enviar uma mensagem. Na verdade, nós chamamos esses seres espirituais de anjos, porque após a criação da humanidade, os seres espirituais criados por Deus, com os quais a humanidade teve contato, foram seres espirituais que tiveram contato conosco, obviamente porque tinham ou têm mensagens a comunicar. Então nós chamamos a todos de anjos. A definição correta é, espíritos puros. Quem são esses seres? São espíritos puros. Não confunda aqui espírito com alma de gente, alma de ser humano. Não são almas humanas, são seres espirituais. Eles são outro tipo de criatura. Você não confunde uma pessoa com um cachorro. São criaturas diferentes. Então, mas o nosso problema é que quando a gente quer imaginar o anjo, a gente imagina o anjo como se ele fosse um tipo de pessoa, um tipo de ser humano. Ele não é um ser humano, ele é uma outra criatura.
que tem outras qualidades, outros adjetivos, outras funções. Então, não projete, esse é o primeiro esforço que nós temos de fazer, não projete nesses seres espirituais categorias humanas, né? Como se eles fossem gente como nós. Eles são outro tipo de personalidades, né? Eles são, como diz Santo Tomás, virtuais e não quânticos. É que essa palavra virtual para nós hoje tem outra conotação, né? A gente imagina a internet. Virtual, né? Vem do latim virtus é uma força. Eles são forças. Eles não são quânticos, ou seja, o que é quântico? Uma coisa que tem quantidade, matéria, tamanho. Anjo não tem tamanho, anjo não tem peso. E anjo não ocupa espaço, porque ele não tem matéria. Já vai ficando difícil até imaginar. Por quê? Porque nós, se lembram do que eu dizia ontem, várias vezes. Nihil in intellectu que prius incenso. Nihil in intellectu que prius incenso. A gente não tem nada no intelecto que não passe pelos sentidos. Só que uma coisa para passar pelos meus sentidos tem que ser material, de alguma forma. Que eu tateie, que eu ouça, que eu veja. Como os anjos não são quânticos, nós só podemos imaginar. Tudo que nós pensamos dos anjos, nós usamos as categorias imaginárias, mas é importante que você se lembre, para não se confundir, que a imagem que você tem de anjos na cabeça é uma imagem criada por você, ela não corresponde àquilo que o anjo é na realidade, porque aquilo que o anjo é na realidade, nós não temos condições de compreender, porque eles não são seres materiais. Em alguns momentos da história da salvação, em que esses anjos se manifestaram, então Deus deu a eles uma forma temporária para que nós pudéssemos conhecê-los. Por quê? Porque se ele não tivesse uma forma material, nós não íamos poder ouvir, ver. Então a Virgem Maria viu o arcanjo Gabriel diante dela. Como era a sua fisionomia? O texto não diz. O anjo falou com ela. Voz, vocalização é uma faculdade material. Precisa ter cordas vocais, deslocamento do vento, do ar, para que o som passe entre os seus ouvidos. O anjo não tem estas coisas, mas Deus deu ao arcanjo para que ele cumprisse uma missão. Entende? Mas ele não é um ser físico. Ele é um ser quântico. Aliás, virtual, perdão. Um ser virtual. Esses seres espirituais foram criados por Deus mais numerosos do que tudo o que existe na matéria. E isso é algo que vai para além da nossa possibilidade de imaginação também. Existem mais anjos, né, mais seres espirituais do que entes criados. O que é entes criados? Qualquer coisa material que exista. Existem mais. Quantos grãos de areia existem na praia? Não sei, mas existem mais anjos do que aquilo. Quantos seres humanos já existiram e existem e existirão no mundo? Não sei, mas Deus já criou mais seres espirituais do que toda a raça humana que já existiu e vinha a existir. Quantas árvores existem no mundo? Não sei, e quantas já existiram ou existirão, mas seja como for, Deus já criou mais seres espirituais puros do que o tanto de árvores que já existem. Então, a quantidade é inimaginável. Nossa, como é que cabe, né? Você já perguntou isso. E por que você já perguntou isso? Porque você já eliminou a primeira questão. Você não pode eliminar as questões enquanto eu vou passando elas. Você tem que somar e não substituir. Como é que cabe? Então, não cabe, eles não precisam caber, porque para caber tem que ter corpo, matéria, eles não são materiais, eles não ocupam espaço. Então, um ser que não ocupa espaço é a mesma coisa que dizer, um anjo tem o tamanho deste salão, ou o anjo tem o tamanho aqui da palma da minha mão, não faz diferença. O anjo não tem tamanho, tamanho é
um adjetivo que se aplica a seres materiais. O anjo não tem tamanho, não tem isso. Então não precisa caber, porque ele não cabe, porque ele não precisa caber, ele não tem corpo. E para que eles foram criados então? Uma primeira finalidade para a qual Deus os criou é para que eles auxiliem a Deus na presidência das criaturas corpóreas. Então eles não têm corpo para servir aqueles que têm. Estou falando isso aqui lá, ó, antes da humanidade ser criada, tá? Antes da humanidade ser criada, Deus criou os seres espirituais para presidir, para auxiliar a Deus na manutenção graciosa, como diz a teologia, na manutenção da graça sobre tudo o que há. Agora, Deus dotou esses seres espirituais de livre arbítrio e intelecto imutável. Então vamos entender aqui. Livre arbítrio é a capacidade de fazer escolha. Esses seres espirituais não são fantochezinhos de Deus. Nenhuma criatura é fantoche de Deus. O ser humano não é, e os anjos também não. Deus, assim como Ele nos está agora já nessa época, enquanto nós estamos na terra, assim como Ele está agora nos submetendo ao livre-arbítrio de amá-lo ou não, de crer nele ou não, assim também, de alguma forma, esses seres espirituais também já foram submetidos à possibilidade de escolher por Deus ou não. Tá? Então eles já foram submetidos, todos eles. E eles puderam escolher por Deus ou não. Eles têm o livre-arbítrio. Acontece que o intelecto desses seres espirituais não é como o nosso. O nosso é mutável, o nosso muda. Você com certeza achava uma coisa sobre algo e depois achou outra. Mudou de opinião, se arrependeu, voltou atrás. O nosso intelecto muda. Por quê? Porque a nossa capacidade de compreender é limitada. Então, como é limitada, eu preciso ir revendo ideias, revendo conceitos, crescendo neles, amadurecendo. Os anjos, eles têm um intelecto muito superior ao do ser humano, muito superior. Inferior ao de Deus, obviamente, mas muito superior ao nosso. Então, o intelecto desses seres espirituais não muda. Quando ele toma uma atitude, ou quando ele toma uma decisão, ou quando ele faz uma escolha, ele toma essa atitude, ele toma essa decisão de maneira definitiva. Definitiva. Porque o intelecto dele não muda. Esses seres espirituais têm uma capacidade muito superior à nossa de mensurar, medir todas as consequências de um ato de escolha, de um ato intelectivo. Então, por exemplo, algo que não faz parte da realidade desses seres espirituais é o arrependimento. Não existe essa faculdade interior nos anjos. Eles não se arrependem. Eles fazem uma escolha e amam a escolha que fizeram. E para sempre permanecem nela. Por quê? Porque eles são, olha lá, a primeira definição de novo, seres espirituais puros. Uma coisa, quanto mais pura é, mais simples ela é. Então, um movimento dela é um movimento único, definitivo. Nós não somos puros no sentido de formulação, constituição. Nós somos seres compostos. Temos corpo, alma. Nós temos duas naturezas em nós, uma natureza espiritual, uma natureza corpórea, que constituem a natureza humana. Os anjos não, eles são uma coisa só, ser espiritual puro. Então o intelecto deles, a mente do anjo, vamos assim dizer, é inflexível após feita uma escolha, que ele julga ser a melhor escolha feita, e ele não volta atrás. Então, um anjo que já viu a Deus face a face e ama a Deus, ele
Ele não vai voltar atrás. Alguns perguntam assim, será que é possível ainda caírem novos anjos? Surgirem novos demônios? Não. Quem é demônio já é demônio. Quem é anjo, acabou. Não tem um tipo de intercâmbio de lá para cá. Anjo é anjo e demônio é demônio. O anjo não vira mais demônio, o demônio não vira anjo. Isso é coisa lá do filme Constantine, isso é ficção. Não é a revelação. A revelação é que os anjos que já veem Deus face a face, optaram por Deus, amam a Deus, e é impossível subtraí-los dessa escolha. E o contrário também é verdade. Os demônios, os seres espirituais puros, que optaram por não amar a Deus, não servir a Deus, estão inflexivelmente presos nessa escolha. Eles não saem dela, eles não querem sair. Não há arrependimento no anjo, não existe essa capacidade neles. Então, elimine as baboseiras assim de pensamento. Puxa, mas e se ele se arrepender? Então você está projetando uma capacidade humana num ser que não é humano. Ele não é humano. Não existe arrependimento nele. Não há o que fazer. Eles já fizeram uma escolha definitiva. Eles pecaram por inveja e soberba. Eles desejaram ser como Deus, sem Deus. Toda criatura foi criada por Deus para ser semelhante a Ele. Todas. Nós fomos criados à semelhança dEle, para sermos como Deus, para termos a glória de Deus, para convivermos com Deus. Mas não é possível receber a glória de Deus sem Deus. É dele a glória. Mas esses anjos, por um ato interior, eles desejaram ser como Deus, mas sem Deus. Deu ruim. Deu ruim. Não tem como uma criatura ser como Deus sem o próprio Deus. E então agora esses seres espirituais, os demônios, eles desejam afastar a humanidade de Deus. Por quê? Não é porque eles nos desejam, porque eles não amam a nada. Não amam nada. Os demônios não querem a humanidade no inferno porque eles gostam da gente, querem passar uma eternidade ao nosso lado. Porque eles querem a nossa companhia. Eles não desejam os homens, eles não desejam a humanidade. Se nós pudermos dizer que os demônios amam alguma coisa, eles só amam uma coisa: a escolha que eles fizeram. Para eles, a melhor escolha que uma criatura pode fazer é não amar a Deus, não servir a Deus. Eles amam essa escolha. E eles creem que essa é a melhor escolha para uma criatura fazer. E por isso eles querem levar a humanidade a optar por qualquer coisa que não seja Deus. Qualquer coisa. Não precisa ser por eles. Eles não querem o seu afeto. Eles não querem o nosso afeto. Eles querem apenas apartar a criatura do Criador. É isso que eles querem. Nada mais. Passa esse slide aí. Tá, então vimos aqui o que é o anjo, né? Volta lá no outro slide, porque tem uma coisa que eu não pus nesse slide, mas vale a pena recordar. Existe um livro, já está traduzido no português, chama As Hierarquias Celestes, é do século IV. O autor é o Pseudo-Areopagita, é um autor desconhecido, por isso tem esse nome. Pseudo é falso, né? Pseudo-Areopagita. Supostamente era o Areopagita, mas o Areopagita está mencionado nos Atos dos Apóstolos, né? E esse livro é do século IV. Então não é possível que o Areopagita do Atos dos Apóstolos tenha vivido 400 anos, 300 anos. Então é o Pseudo-Areopagita. Esse texto ele foi amplamente utilizado por Santo Tomás e por toda a tradição cristã.
E por conta disso reconhecido, o conteúdo dele reconhecido como compatível com a tradição. Nesse livro, o Pseudo-Areopagita e por consequência Santo Tomás falam das hierarquias celestes. Quando Deus cria esses seres espirituais, Ele cria várias espécies, vamos assim dizer, várias espécies de seres espirituais. Basicamente, 9 tipos de seres celestiais. São as 9 hierarquias divididas em 3 couros. 9 hierarquias e 3 couros. O primeiro couro, com 3 hierarquias, grupos de seres espirituais, assistem diretamente ao trono de Deus. Deus os criou para Ele, que são os querubins, os serafins e os tronos. Querubins, serafins e tronos. São palavras, querub em hebraico é fogo. Fogo. Não tem trechos da escritura que dizem o trono de Deus é um fogo, ou é rodeado de fogo. Que fogo é esse? São seres espirituais. Claro que não é um fogo como é o nosso fogo, um fogo material. É uma analogia, de modo alegórico. Eles são chamas que assistem o trono de Deus. São couros criados para adorar a Deus eternamente. Adorar e adorar. A esses que Isaías se refere em visões, Ezequiel, São João no Apocalipse, são os anjos que assistem o trono de Deus. Agora, existem outras 3 hierarquias, o segundo coro dos anjos, que são as 3 hierarquias intermediárias, criadas por Deus para assistir a obra criada. A obra criada. Então, já falei de serafins, querubins, tronos. Para assistir a obra criada, são as virtudes, as dominações e os principados. Aliás, e as potestades. Potestades, principados está na última. Então, virtudes, dominações e potestades. E o último coro são os principados, os arcanjos e os anjos, que são criados, então principados, arcanjos e anjos, são o coro criado por Deus para lidar com a espécie humana, com o ser humano. Então, ser humano, seres criados, trono de Deus. São essas as 9 hierarquias. Então, como assim hierarquia? Olha, cada hierarquia dessa, eu vou usar comparações, porque se nós não usarmos comparações, não temos dificuldade de entender o que são essas coisas. Nós, seres humanos, não temos etnias, temos etnia, raças. Então, uma raça não é a outra. Quem é negro, quem é branco, é branco. Quem é caucasiano, é caucasiano. Então, você tem o alemão, que é alemão. E assim vai, você tem etnias. Claro, é uma comparação bastante pífia, muito frágil. É como se existissem etnias entre os anjos, mas não é só isso, porque os anjos, na verdade, eles são o que fazem. Eles são seres muito puros, muito simples. Vamos imaginar por um instante que o serafim, por exemplo, o serafim é o turiferário lá do trono de Deus. Então Deus o criou e quando ele foi criado, ele fica assim, desde sempre, incensando o trono. Se por um instante, ele não é um ser humano, ele é um ser espiritual muito puro. Se por um instante ele olhar para esse turíbulo e dizer, eu não quero mais incensar, ele cai. Ele se torna um demônio. Porque ele é o que ele faz. Se ele não quer fazer isso, ele deixa de ser. É uma coisa muito simples. É tão simples que a gente não consegue imaginar e nem entender direito. Por exemplo, o querubim está lá, aceso. Ela é uma labareda de fogo no trono de Deus, está lá. E olha para si, eu não estou gostando desse fogo aqui. Ele cai.
É difícil imaginar, mas o anjo, esse ser espiritual puro, é um intelecto puro. Imagina assim, o seu cérebro sozinho, assim, andando. O anjo é isso. O ser espiritual puro, ele é uma força intelectual pura. Ele é um intelecto andando assim. Ó. A gente não entende o que é isso, porque o que é um intelecto andando? Não sei. Eu tenho um intelecto. Está aqui. Agora, um intelecto sem cérebro, sem corpo, o que é isso? Então, é isso. Tá. Então veja, para cada hierarquia dessa, para cada hierarquia, Deus dotou um nível, né, uma profundidade de força, de sabedoria. Então cada uma tem uma proporção, cada hierarquia dessa tem uma proporção, uma força. Quando houve a queda original, aquele pecado dos anjos, decaíram seres espirituais de todas as hierarquias, de todas. Decaíram serafins, decaíram querubins, decaíram tronos, virtudes, potestades, denominações. Então, assim como você tem uma variedade de seres celestiais, você tem uma variedade de seres infernais, demoníacos. Eles não são todos iguais. Eles não têm todos a mesma força, a mesma capacidade. Não é à toa que o Lewis escreveu lá o demonão e o demoninho, né? Claro que isso é uma metáfora. Mas, em sentido figurado, realmente existem demônios com um poder de atuação muito maior do que outros. Tem uns demoninhos assim, bem chechelento, que só, sabe, muriçoca. É só para atazanar mesmo. Parece uma muriçoca, um infeliz. É só para atazanar, para atrapalhar. Agora, tem aqueles que realmente fazem, né, estragos significativos. É por isso que você vai encontrar na Escritura alusões a principados e potestades que precisam ser combatidos e alusões a principados e potestades que são gloriosas. Na carta aos Colossenses, você vai encontrar partes mencionando principados e potestades que se rendem diante de Deus. Então, perante o nosso Deus se dobram principados, potestades. Está se referindo aos principados e às potestades celestiais. Agora, nós lemos ontem Efésios 6, dizendo que é contra principados e potestades que nós lutamos. Eles se rendem diante de Deus ou eles são demônios? Então, tem principados e potestades que adoram. E tem principados e potestades que odeiam. Assim como existem anjos celestiais, existem anjos decaídos. O que eles são enquanto natureza não mudou. E isso é possível a uma criatura. O ser humano é sempre ser humano, imagem de Deus. Agora, você tem seres humanos que creem, que adoram, que querem ser santos, que são santos de fato, e outros rebelados. Deixou de ser humano? São seres humanos. Então, a natureza do que eles são não muda. Não muda. E Deus não revogou a natureza desses seres espirituais. Pode passar esse slide aí. Muito bem. Então, já entendemos os anjos. Vamos entender um pouco o que é o ser humano, porque senão a gente vai se atrapalhar aqui no caminho. Vai ficar achando que é do anjo aquilo que é do homem, que é do homem aquilo que é do anjo. E não vamos entender quais são os dinamismos que os demônios vão usar para atuar sobre o ser humano. Então, um pouco aqui de antropologia cristã, né? Como a fé cristã entende o ser humano. Ali no primeiro parágrafo eu digo assim: a materialidade é o principal veículo de conhecimento da verdade. Já falei várias vezes isso aqui. Né? Por quais meios o ser humano conhece as coisas? Pelos sentidos. Já falamos isso. Não posso conhecer nada que não seja palpável, audível, visível.
Os sentidos são a porta de entrada. Então, a materialidade é o principal veículo de conhecimento da verdade. É o veículo pelo qual eu sei que isso aqui é madeira. Eu estou vendo e estou tocando. Então, o meu tato e a minha visão são os veículos para que a minha razão, para que a minha mente aqui, para que a minha alma aqui entenda, conheça a verdade de uma criatura. E ao mesmo tempo, os sentidos também são um veículo de expressão da verdade conhecida. Então, o processo humano é assim: estou eu aqui, toquei, olhei, olha. Aqui dentro, na minha mente, na minha razão, eu estou conhecendo uma verdade. Que verdade é essa? Que isto daqui é uma estante de madeira. Aí agora, com a voz, eu venho aqui e digo: irmãos, isto daqui é uma estante de madeira. Eu estou usando a voz está aqui atravessando o ar, criando vibrações aéreas, chegando ao seu ouvido, e você tem condições de conhecer a verdade que eu conheci, porque eu transmito aos seus sentidos. O que está aqui na minha mente passa para a sua através dos nossos sentidos. Eles são os veículos de comunicação. Então, o que está fora de mim vem parar aqui dentro de mim e depois sai para fora de novo. A voz, o tato, os sentidos são o veículo pelo qual eu não só conheço uma verdade, mas também são os veículos pelos quais eu transmito essa verdade. Então o intelecto aqui, a minha consciência, a sua consciência, é o local de encontro da alma espiritual, com as outras realidades espirituais. Lá na carta encíclica Esplendor da Verdade, Veritatis Splendor, de João Paulo II, ele diz justamente isso. A consciência, aqui dentro, consciência é o local de encontro do que eu sou com o que a realidade espiritual é. É aqui que Deus fala comigo. É aqui que você ouve a voz de Deus, dizendo: não faça isso não, faça isso aqui. Quando você tem uma palavra de ciência, uma profecia, onde é que ela vem? É aqui, é na sua consciência, que a gente chama de coração, né? O Senhor falou no meu coração, uma linguagem mais teológica, espiritual, mais poética, para dizer, falou aqui, na minha cabeça. Se você fizer um transplante de coração, aí você vai deixar de ter palavra de ciência, que o coração que Deus falava foi embora. Não é aqui, é na mente. Você vê uma imagem, você escuta uma palavra, é aqui, é na consciência. A consciência é o local do encontro da minha alma com a realidade espiritual. Então eu posso ouvir a Deus, eu posso receber inspirações destes seres espirituais. Deus colocou esses seres espirituais para nos servir, me referindo agora aos anjos da guarda, aos anjos que vêm inspirar, proteger, livrar, os anjos celestiais. É na minha alma, na minha consciência, que eu tenho condições de abstrair a voz de Deus, a voz do Espírito de Deus e de tudo que é espiritual. Mas o pecado, ele ofuscou a nossa capacidade de conhecer a verdade. Está lá, eu estou citando aqui a Veritatis Splendor, né? No parágrafo 1, primeiro parágrafo do documento, e também o Catecismo na Igreja, no 847, diz a mesma coisa. A nossa razão, ela foi ofuscada, nós não temos mais condições de conhecer a verdade, nós fomos atingidos por uma ignorância invencível, invencível. Ou seja, sozinho, nenhum ser humano pode conhecer a verdade, é impossível. Ou a verdade é dada, revelada, ou nós a desconhecemos plena e totalmente. Nós não temos condição, é uma ignorância invencível.
Então Jesus vem, quando se encarna, ele vem de forma material pela encarnação. Então Deus se faz carne, porque nós não podemos conhecer nada que não seja material. Ele sabe disso, porque ele nos criou assim. Então ele adquire para si um corpo. Ele se torna matéria, carne, para que ele, que é a verdade, agora seja conhecido por nós, porque agora Jesus pode ser tocado, escutado. Agora os sentidos podem acessar a verdade, porque a verdade agora tem forma, tem cabelo, tem barba, tem voz. A verdade agora é uma pessoa. Então eu posso conhecer pelos sentidos, pela visão, pela audição, pelo tato. Então ele, de forma material, na encarnação e na Páscoa, ele realiza a obra toda de salvação, e ele aperfeiçoa de forma espiritual essa revelação da verdade, pela efusão da graça, do Espírito Santo. Então agora nós temos acesso em Jesus à verdade, porque ela se fez matéria, mas ela continua se atualizando nas nossas vidas pela via da graça, da revelação, da inspiração. Então nós temos os sacramentos. Jesus escolheu os sacramentos para permanecer no meio de nós. Qual é a necessidade dos sacramentos? A mesma necessidade, a necessidade dos sacramentos se dá pela mesma necessidade que nós temos de coisas materiais. Eu não posso conhecer uma coisa que eu não pegue, que eu não ouça, que eu não coma. Então como é que eu posso conhecer, por exemplo, perdão dos pecados, se eu não ouvir a absolvição? Eu tenho que ouvir palavras que deem a mim a certeza de que estou perdoado dos meus pecados. Então existe um sacramento, um sinal visível, no qual eu ouço: eu te absolvo dos teus pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso é um sacramento, um sinal visível. E todos os outros sacramentos servem para isso. Então, os sacramentos, eles condensam, eles concentram a verdade que Jesus nos deu, a verdade dada. Sumiu minha toalha, eu suo igual um pano de cuscuz. Depois alguém acha uma toalha para mim. Ah, tá ali, glória a Deus. Isso aqui eu estou juntando. Se um dia eu for santo, aí vocês corta de relíquia, né? Agora, enquanto eu não estou canonizado, ela pode servir de quê? Ó, aqui, ó, de sacramental. Olha lá, estou emendando um assunto no outro. Então, é brincadeira do sacramental. Mas o que é o sacramental? Olha, o sacramental impetra. O que é impetrar? Impetração é uma invocação. Uma invocação. O sacramental impetra, ele invoca um efeito espiritual sobre as pessoas que usam, para que elas sejam fiéis ao sacramento. Então, por isso ela tem o nome. O sacramental é uma seta para o sacramento. Então, atenção, sacramental, o que são sacramentais? Tudo aquilo que recebeu invocação divina. A água benta, um crucifixo, um terço. Mas para que serve isso? Para invocar a graça. Os sacramentos impetram, né? Invocam a graça. Não são objetos que têm neles uma força, porque isso é a chamada superstição. Então eu vou passar esse terço em você. Está sentindo? Sentindo nada. Atribuir ao objeto material uma força mágica, uma força espiritual, é superstição. Sem o exercício da fé, sem a impetração, sem a fé, o objeto não tem força nenhuma. Os únicos elementos materiais que têm força neles mesmos são os sacramentos. Os sacramentos, sim, tem força em si mesmo, ex opere operato. Então, a presença de Jesus na Eucaristia não é uma presença que está ali porque eu tenho fé
que está. É a minha emoção. Porque eu tenho fé que está. Não. Você tendo fé ou não é presença real. Mas os sacramentais não são sacramentos. Os sacramentais não são sacramentos. Vou passar adiante para eu avançar nesse assunto. Então, olha só. Por que eu falei sobre os espíritos puros, os seres espirituais, e um pouco sobre o ser humano? Para que agora você entenda quais são os meios, os veículos de atuação do demônio. O demônio, meus queridos, o demônio, ele é o invejoso por excelência. Está escrito isso na palavra, o invejoso. O demônio não cria nada. Só Deus é criador. Ele não é criador, mas ele é criativo. Ele não é criador, mas ele é criativo. Ele cria coisas a partir do que já existe. De preferência do que já existe em Deus, porque ele inveja a Deus. Então, o demônio, nas suas ações, ele imita o modo de Deus agir. Qual é o meio pelo qual Deus fala comigo e com você? Por inspiração. Não é assim? Você ora e ouve espiritualmente a voz do Senhor. Quando você faz uma Lexio Divina, quando você adora o Santíssimo, você ouve a voz de Deus. Quando você se põe em oração, o Senhor revela algo ao seu coração. Ele inspira. A nossa alma tem condições de abstrair espiritualmente a voz do que é espiritual. Aqui e aqui. Isso eu não preciso ficar explicando, porque todos nós entendemos o mecanismo interior do que é a voz de Deus, uma revelação, uma visão, uma inspiração. Todos nós. Então, Deus usa desse veículo. Deus inspira. O diabo é invejoso, ele tenta fazer igual. Só que nós não vamos chamar, chamar a sugestão do demônio de inspiração. A sugestão do demônio é chamada tentação. Então, o mecanismo é chamado sugestão. Deus, quando você ouve a Deus, quando você tem uma visão, quando Ele fala com você, Deus está sugerindo à sua mente a vontade dEle. Ele sugere. O nome da sugestão divina é inspiração. O nome da sugestão demoníaca é tentação. Há a voz infeliz que fica assim. E lembre-se do que nós já vimos ontem. A tentação não tenta te empurrar para outra coisa, senão para o mundo e para a carne, para você agir de forma carnal, fazer escolhas de maneira carnal, e com isso ceda ao mundo, e se torne mundano. Então todos nós aqui sabemos perfeitamente do que é que eu estou falando. Assim como diariamente nós ouvimos a voz do Senhor, diariamente nós ouvimos a voz do cão. Aqui ó, tentando. Quando alguém lhe faz um mal, ou lhe diz algo que desagrada, lá na sua mente, na sua alma, você tem a voz da palavra dizendo perdoa. E tem outra do lado dela dizendo se vinga. Você entende o que eu estou falando? Tentação e inspiração. O famoso desenho animado do anjinho e o demoninho. O anjinho e o demoninho. Só que isso se dá na nossa consciência. Porque o diabo sabe que Deus vai sugerir, que Deus sempre vai inspirar, que Deus quer falar o coração. E aí ele vem e quer falar também, porque é invejoso. O diabo macaqueia, imita todos os feitos de Deus, porque ele é o invejoso por excelência. Deus inspira, ele vem e tenta, usando o mesmo mecanismo, porque ele é um ser espiritual, como Deus é espírito. Então, a composição, digamos assim, que Deus não é composto, Deus é um ser incriado, mas Deus é espírito. O demônio é um ser espiritual, então ele sabe quais os mecanismos que um ser, seja espírito ou espiritual, usa para se comunicar com o ser humano. É aqui, ó. A sugestão. Ele é o invejoso, ele imita.
ele imita outras coisas também. Tudo que Deus faz em proporção divina, agraciada, o diabo vem e ele quer imitar, ele quer criar o reino dele, né? Como Deus tem o seu reino. Se lembre que já dissemos ontem que é uma concorrência absolutamente desleal. O reino de Deus está imensamente superior, acima. Mas o demônio é uma anta, ele quer insistir de ficar imitando. Então ele imita mesmo, macaqueia mesmo. Nós vimos ontem exaustivamente que Deus infundiu em nós, derramou sobre nós forças para fortalecer a nossa mente e a nossa vontade. Se lembra? A nossa razão e a nossa vontade. São as virtudes teologais. O diabo vendo isso, força para fortalecer a razão deles para crer certo e a vontade deles para querer certo. Ele vem também e põe as virtudinhas dele para fortalecer a mente da pessoa no que é errado e fortalecer a vontade no que é errado. Ele imita, ele também tenta criar formas virtuosas. Ele não consegue infundir uma virtude, mas ele macaqueia operações virtuosas, né? Operações virtuais, melhor dizendo, virtuosa não, operações virtuais. Então, como Deus tem virtudes teologais que infundem em nós, o demônio realiza opressões. A opressão é uma tentação num nível muito superior que prende a pessoa no seu vício. Assim como as virtudes prendem a pessoa na virtude cardial, na virtude humana. Fortalecem, melhor dizendo. Então, a opressão. Vou dar um exemplo. Você é livre. Você tem livre-arbítrio. E aí você opta por não beber, não vou beber cachaça, não quero. Ao fazer essa escolha, você encontra nessa escolha liberdade. Liberdade é a consequência positiva do uso do livre-arbítrio. Eu tenho liberdade, eu não bebo, eu não sou dependente da cachaça. Muito bem. Agora, a pessoa que tem do livre-arbítrio, usa esse livre-arbítrio e faz uma escolha pela cachaça. Ela bebe. Ela encontra liberdade nisso, ou seja, ela sai da cachaça a hora que ela quiser. É muito difícil sair, porque desperta um vício. Então, só existe liberdade na escolha pelo bem. Eu que não escolhi pela cachaça, eu sou livre. Continuo livre, inclusive para beber se eu quiser. Eu não bebo porque eu não quero. Eu sou livre. Agora, a pessoa que já escolheu pela bebida, ela não tem mais liberdade. Ela está presa num vício. Ela não sai a hora que quer. Agora, se ela tentar sair, meu camarada, a luta. Se você já fez a experiência de acompanhar pessoas que querem se libertar do mal, do vício, do pecado, então elas sofrem não só as inclinações carnais naturais. Isso é uma experiência que a pessoa que luta contra o vício faz. Além da abstinência física, além da inclinação carnal natural, ela mesma testemunha. É incrível como surgem circunstâncias, aparecem pessoas. A impressão que eu tenho, padre, é que elas dizem para a gente em drama, no atendimento, na confissão, a impressão que eu tenho é que é como uma voz assim dizendo, é uma coisa, uma força que me impele. Às vezes eu estou bem, até fisicamente, não é um dia de abstinência, é um dia que eu já estou sóbrio há um bom tempo, e aí do nada, eu fazendo outras coisas, vem a tentação. Numa discussão com a minha esposa, que eu já descobri outros meios de me desestressar, de aliviar, de procurar dialogar com ela, não, aí vem a voz, vem a força, uma força, que diz para mim, não, mas quando você bebia, a cachaça era muito melhor para você fugir disso aí. Padre, eu sinto o gosto da pinga, eu sinto o cheiro da pinga.
O cheiro. Uma vez eu atendendo uma pessoa assim, atendendo, aí ela estava passando por alguns outros problemas que não, naquele momento, a tentação de voltar ao vício. Não se tratava disso. E aí eu conversando com ele falando dos problemas, era uma questão de trabalho na empresa. E aí de repente entrou no nosso meio, na minha sala, um cheiro de maconha. Eu disse, o que é isso? É Bob Marley? Um cheiro de maconha. Minha sala é num lugar, a minha sala na paróquia, é um lugar longe da rua. Não tinha a menor possibilidade de aquilo estar vindo de fora. Eu falei, fulano, você andou fumando de novo? Eu falei, padre, eu também estou sentindo o cheiro. Não fui eu não. Já faz 3 meses que eu estou sóbrio, que eu estou bom. E aquele cheiro. E aí ele, olha, padre, olha o cheiro. Chega, eu me arrepiei, porque era a tentação dele. Era a maconha. Mas eu também senti o cheiro. Também senti, falei, ó. Não era só uma tentação, era uma opressão. O diabo, ele tenta com força, ele pode vir a tentar, viu? Não é assim com todo mundo, agora tem uma opressão. Não funciona dessa forma, mas existe a possibilidade da opressão. Ele criar cheiros, ele criar vozes, isso é uma possibilidade. E aí nós oramos, clamamos o sangue de Jesus, a maconha foi embora. Diabo sujo. Então, o inferno não tem só cheiro de enxofre, tem de maconha também. Agora veja aqui, isso aqui eu estou demonstrando, agora um parênteses, o demônio ele não é educado, já vou encerrar aqui nessa afirmação, o demônio não é assim educado, como Deus, que nos fortalece com as virtudes teologais, mas nós não sentimos a imposição de Deus. Deus não nos fortalece se impondo. Deus nos fortalece também de maneira virtuosa, aí sim, mas não se impondo sobre nós. Não é algo opressivo. O diabo não. O diabo não. Havendo uma permissão de Deus, que é uma permissão misteriosa, porque o diabo só pode fazer essas coisas se Deus permitir. Por que é que Deus permite? Eu também vou perguntar isso para ele. Porque ele nos permite ser tentados, permite alguns ser oprimidos e permite alguns, inclusive, serem possuídos, né? Que é uma possibilidade da ação do demônio, cada vez mais rara, mas ainda é uma possibilidade. Existe uma outra operação divina que o diabo vê que Deus realiza e ele inveja e macaqueia, que são os dons espirituais, os dons carismáticos. Uma propriedade assumida pela alteridade espiritual, ou seja, uma ação do Espírito, ainda uma ação do Espírito de Deus, profunda, virtuosa, que me leva a destrinchar para o outro realidades espirituais para fazê-lo crer, para fazê-lo aderir ao evangelho pregado. O diabo vê essas coisas e ele pode querer imitar, viu? Pode querer imitar, em um contexto que não seja do evangelho, diga-se de passagem. É muito comum pessoas dizerem, mas eu fui na mesa branca, eles disseram uma coisa que não é possível, ninguém sabia daquilo, só eu. Só você não, o cão também sabia, o cão também viu. E ele pode sugerir a pessoas para te dizer. Então o fenômeno é idêntico ao da revelação, mas o que distingue uma revelação do Espírito Santo de uma sugestão demoníaca? A fonte e a origem e o contexto. O Senhor jamais manifestará a sua força, senão para testificar o evangelho genuíno e autêntico. Genuíno e autêntico. Já o demônio, aonde ele puder te prender fora do evangelho, ele vai tentar. Então, ao procurar algo fora do evangelho,
Se ele conseguir fazer com que você realmente acredite que fora do Evangelho você pode encontrar cura, você pode encontrar revelação, você pode encontrar adivinhação, você pode encontrar nortes para a sua vida, quanto ele puder te segurar lá e gerar credibilidade a estas práticas, ele vai gerar, para que você fique preso lá e não procure o Evangelho, inclusive ache que o Evangelho, estar no Cristo e estar lá é a mesma coisa. Porque ele macaqueia, ele, como é invejoso, imita as operações divinas. Já deu o horário, então nós vamos tomar um café e daqui a pouco a gente volta e eu encerro essa parte e é isso aí.